quem batiza no Espírito Santo. O tema é sobre o batismo no Espírito Santo. Um princípio bíblico já colocado, né? Tu quer ser batizado com o Espírito Santo? O único que batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. O único que ressuscitou ao terceiro dia. Agora, outra base, outra sustentação doutrinária. Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Qual o propósito? Jesus é quem batiza. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 49. Eu vou repetir. Quem batiza no Espírito Santo? Jesus Cristo. Base bíblica. Mateus capítulo 3, versículo 11 ao 12. Agora, qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 49. Amor, qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Glória a Deus. Vamos ler ali então. Lucas 24, a partir do 44. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu lhe falei ainda com vocês? Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que Cristo tinha a sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vocês as promessas do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Graças a Deus. Amados, qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? Glória a Deus. É aleluia. o revestimento em todo aquele que crê, em todo salvo. Amor, repete, por gentileza, o versículo 49. Eu vou ler novamente aqui. Só o 49. Exatamente, o 49. Só para falar para os nossos ouvintes que a minha Bíblia ela tem linguagem de hoje, né, atualizada. Mas quer dizer a mesma coisa nas Bíblias mais antigas, digamos assim. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Permaneçam em Jerusalém, né? Como Amém. Várias Qual versões. o propósito do batismo com o Espírito Santo? Houve uma promessa. Todas as promessas de Deus, elas estão fundamentadas nas Escrituras. E o batismo no Espírito Santo é uma das promessas que está lá em Joel, no Velho Testamento. Que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Glória a Deus. E o propósito aqui é testemunhar o revestimento para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo. Agora, mais uma Glória a referência Deus, bíblica. aleluia. Qual o primeiro sinal do batismo no Espírito Santo? Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Meu amor, por gentileza. Qual o primeiro sinal do batismo no Espírito Santo? Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Por gentileza, amor. Vamos ler. A partir do primeiro ali, no versículo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém, amados? É aí, irmãos. O primeiro sinal é falar em línguas estranhas. Glória a Deus, Sentir aleluia. a presença de Deus é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo
é outra coisa. E o primeiro sinal é falar em línguas. Glória Na a Deus. ordem bíblica, primeiro nós aceitamos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor. Depois nós descemos as águas, que é o próximo estudo, batismo em águas. E o terceiro passo, pela ordem bíblica, Jesus batiza com o Espírito Santo. É a ordem bíblica. E o primeiro sinal para que a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Sentir a presença de Deus é uma coisa. Ser Glória a batizado Deus, com o Espírito aleluia. Santo é outra coisa. Agora aqui eu só vou passar algumas referências bíblicas sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Amados, Aleluia. uma doutrina, para ela ser fundamentada, ela tem que ter referências bíblicas. Hoje, infelizmente, muitas igrejas não creem no batismo no Espírito Santo. Infelizmente, né? Aqui, ó, Atos, não é para abrir, tá bom? Atos capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O início da igreja, a igreja primitiva, se dá em Atos dos Apóstolos, na descida do Pentecoste, no dia de Pentecoste, na descida do Espírito Santo. Ali nasceu a igreja. E se tu pegar Atos capítulo 1, versículo 5, fala assim, pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai, desde o Velho Testamento, para todo aquele que crê em Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ficaram cheios, transbordante do Espírito Santo. Amado, uma coisa de Glória a extrema Deus. importância. Todos, eu vou falar até devagar, todos os salvos têm o Espírito Santo, mas nem todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ser salvo é ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo, morada do Deus vivo. E o Espírito Santo é o selo da presença de Deus na nossa vida. Agora aqui o estudo é sobre o batismo no Espírito Santo. É o revestimento de poder na vida do crente, do cristão. E quem batiza? Jesus Cristo. E qual é o propósito? Testemunhar o Evangelho. E qual é o primeiro sinal do batismo? É sentir a presença de Deus? Não. O primeiro sinal é falar em línguas. Agora vamos para mais uma referência. Atos, capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Olha o sinal aqui, falar em línguas. É o sinal do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Tu pode falar assim para mim, mas irmão, eu já chorei na presença de Deus. Eu já senti a presença de Deus. Será que não é o batismo? Não. Isso é a presença, é a manifestação de Deus. É o Shekinah de Deus. Agora, ser batizado no Espírito Santo, o primeiro sinal é falar em línguas. Glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 1, versículo 8. Outra referência. O Espírito Santo é imprescindível para a expansão do Evangelho. É o que nós vamos abordar e explanar nesse estudo. Uma aplicação prática que eu coloco é: ser batizado com o Espírito Santo significa ser
imerso na plenitude do Espírito. O que é o batismo? É imersão, é plenitude em Deus. Ser batizado no Espírito Santo significa estar totalmente envolvido, imerso na plenitude do Espírito e revestido do poder do alto. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Os discípulos ficaram 3 anos aprendendo com o mestre. Glória a Deus. Porém, quando Jesus ressuscitou, Jesus passou uma ordenança para os seus discípulos. Não sair de Jerusalém até que do alto receber o poder, o revestimento. Olha a importância do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. O próprio Senhor Jesus deixou isso claro para os seus discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto recebesse o poder. Jesus foi apresentado por João Batista como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É o que a gente leu em Mateus 3,11. Quando se despedia dos seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser levado ao céu, prometeu-lhes que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Está lá em Atos 1,5. Determinando-lhe que esperasse o cumprimento da promessa do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 4. Lucas 24, 49, que a minha esposa já leu. Amados, as promessas de Deus são para os filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. É o que eu sempre falo nos outros estudos. Há uma grande diferença entre ser uma criatura de Deus e ser um filho de Deus. O filho tem direito à herança. E uma das heranças, uma das promessas, é o batismo no Espírito Santo. O ímpio, aquele que ainda não aceitou Jesus, jamais pode ser batizado no Espírito Santo. Jamais pode receber essa gloriosa promessa do Pai. É o que a Bíblia ensina. Esta ordem de Jesus continua ecoando. Jesus quer que todos os salvos sejam batizados com o Espírito Santo. Isso aqui foi a parte só introdutória. Agora eu vou para o primeiro tópico. Glória a Deus. Primeiro tópico. A doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento. Amados, eu já dei algumas referências, principalmente em Atos dos Apóstolos, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas eu gosto de explanar, eu gosto de mastigar a palavra de Deus, de meditar, e vamos aprender com a palavra. O primeiro tópico, a doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Há uma grande diferença entre doutrina e costume. A doutrina, ela é universal. A doutrina, ela vem do alto. Ela é inerrante, a doutrina é infalível e a doutrina é imutável. Aleluia. O costume vem do homem. Aí eu coloco uma frase que eu falo muito na congregação. Uma igreja bem doutrinada, ela cria bons costumes. Mas bons costumes não criam doutrina. Então, doutrina é uma coisa e costume é outra coisa. A doutrina é vertical, veio do alto. A palavra, o logos, o verbo. O costume, o homem faz, o homem coloca. Aí é o primeiro tópico, a doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A palavra batismo vem do grego, batismos, isso significa mergulho. Ser batizado com o Espírito Santo é ser totalmente envolvido pelo Espírito Santo, imerso na plenitude do Espírito e revestido do poder do alto. Base bíblica, Lucas 24, 49. João Batista apresentou Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Desde o início do estudo, né?
Quem batiza no Espírito Santo? Mateus capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus Cristo é o único que batiza com o Espírito Santo. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Paulo, não é o irmão Rogério, não é a irmã Raquel, não é a Camila. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E para tu receber essa promessa, tu tem que passar pelo Calvário. Tu tens que se arrepender dos teus pecados, aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador e Senhor. Descer as águas batismais, que é o tema do nosso próximo estudo, e aí buscar o batismo, o revestimento com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esta continua sendo a atuação de Jesus na vida de quem crê. Olha que coisa maravilhosa, amados. Primeiro, ele tira os pecados. Amados, eu sempre falo que o pecado, ele é o câncer da humanidade. Amados, nascemos no pecado. Precisamos nos reconciliar com Deus. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou, foi pagar o preço Senhor. Pelos nossos pecados. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que ele ama o pecador e abomina o pecado. O problema da humanidade é o pecado. Enquanto tu não te reconciliar com Deus, tu não recebe nada de Deus. E o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que crê e busca, que já passou pela regeneração, pela justificação, pelo processo do Calvário. Amados, aqui não é uma religião. Se tu me acompanhar na Bíblia, regra de fé, norma de conduta, tu vais perceber tudo que eu estou falando tem fundamento bíblico, é ensinamento bíblico. Primeiro ele tira os pecados, regeneração, transformação. Depois batiza com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo não fosse uma experiência tão importante, Jesus não tinha falado para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto recebesse poder. Também o apóstolo Pedro e o batismo com o Espírito Santo, Atos 2, 14, 30. Falando à multidão reunida em Jerusalém no dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro, que acabara de ser batizado com o Espírito Santo, com muita autoridade explicou ao povo que o que havia ocorrido era o cumprimento das promessas de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Amado, as promessas de Deus, elas somente serão cumpridas nas nossas vidas se nós for filhos de Deus. Aleluia. Eu sempre bato nessa tecla. Que as pessoas acham que são boas, né? Que estão fazendo a vontade de Deus, mas infelizmente, enquanto não passar pelo plano da salvação, que é Cristo, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Deus não alcança. E uma das promessas, e uma das bênçãos, e uma das dádivas de Deus é o batismo no Espírito Santo. Depois de anunciar ao povo o caminho da salvação pelo arrependimento, Pedro exortou ao arrependimento. É Bíblia, amado. É Bíblia, é fundamento Aleluia. Bíblico. Jesus nos evangelhos, uma das primeiras frases foi: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus. Enquanto tu não te arrepender dos teus pecados, abandonar a tua vida de imundície, do lamaçal do pecado, enquanto tu não te reconciliar com Deus, através de Jesus Cristo, Deus não te alcança. Ah, mas irmão, eu vou numa igreja que o pastor diz que está tudo bem, é só prosperidade, é bênção.
É Deus que vai abrir porta. É Deus que vai me dar um carro zero. É Deus que vai me dar uma casa na praia. Amados, isso é falso ensino. Em Deus, na Bíblia, existem princípios, existem preceitos, existem estatutos, existem leis e ordenanças que nós, e alianças, e nós como seres humanos, temos que fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele. São as promessas condicionais e as promessas incondicionais. E falando em promessa, o batismo no Espírito Santo é para os filhos de Deus. Agora nós vamos para o segundo tópico. Meu amor, tem alguma coisa para colocar, mozão? No segundo, não, eu estava falando, eu estava observando aqui, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, todas elas estavam reunidas, né, como fala Atos ali, e tem várias passagens ali na Bíblia, né, uma delas foi Cornélio, que se encontra lá em Atos 10:46. Também em Efésios, né, falam em outras línguas e que profetizavam, que é Atos 19:6. Tudo com base bíblica, né, irmãos? Que a gente possa, assim, não ficar acreditar num falso ensino. Nós temos que, na verdade, seguir os passos de Jesus, né? Para sermos discípulos dele. E também fala de Simão ali em Atos 8:17. Então era só isso que eu tinha a acrescentar para os irmãos aí. O segundo tópico fala sobre as descrições bíblicas do batismo com o Espírito Santo. Amado, eu falo muito na congregação. Tudo que tu for falar de Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, tu tem que ter fundamento bíblico. Nada no achismo. Nada eu penso, eu acho. Porque às vezes as pessoas confundem o Deus da Bíblia com religião. O Deus da Bíblia não é uma religião. O Deus da Bíblia é a revelação máxima de Deus ao homem, Jesus Glória Cristo. A Deus, aleluia. E o Evangelho, nenhuma igreja tem o monopólio da salvação. Nenhuma denominação é dona da salvação. A salvação está em Cristo. Cristo é o verbo é a palavra. E quando nós queremos falar de Deus, nós temos que ter fundamento, argumento bíblico. Aí entra a teologia, que muito é criticada por aqueles que não conhecem. O homem, por não conhecer, ele critica o desconhecido. E quando nós conhecemos os fundamentos da palavra de Deus, um exemplo é a teologia sistemática, as doutrinas bíblicas, nós aprendemos a conhecer mais sobre Deus, da pessoa do Espírito Santo, do Paracleto de Deus. Não fica só no achismo. E hoje com o tema, o batismo no Espírito Santo. Aqui, ó, segundo tópico, descrições bíblicas do batismo com o Espírito Santo. Expressões usadas por Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo. Não é eu, não é a minha esposa, não é a Camila. A própria expressão usada por Cristo. A promessa do Pai. Promessa no Velho Testamento, em Joel, que se cumpriu em Pentecoste, o início da igreja. A virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos, capítulo 1, versículo 8. Revestidos de poder, Lucas 24, 49. Isso Aleluia, tudo são glória referências bíblicas sobre o revestimento, sobre o batismo no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora o terceiro tópico. Por que Jesus quer batizar todos os crentes? Crente até o diabo é, né, amados?
Os salvos. Porque Jesus quer batizar todos aqueles que crerem. Isso é uma boa pergunta. Porque ele quer que cada crente experimente plenamente a alegria do Espírito Santo. E outra coisa, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Em Atos 13, a palavra de Deus registra a história de uma perseguição de que foram alvo Paulo e seus companheiros em sua primeira viagem missionária. Mas o relato termina dizendo que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo é um inestimável auxílio em nossa vida de oração e serviço. Jesus considerava esse revestimento, que é o batismo com o Espírito Santo, tão fundamental e importante que a ordem missionária somente deveria ser executada após os discípulos serem batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 8. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. 1 Pedro 4, 11. Aleluia, que possamos ser revestidos do poder do Espírito Santo e exclamar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O batismo com o Espírito Santo proporciona um ambiente espiritual no qual os dons espirituais se manifestam. É outra coisa muito importante, amados. Quando tu é batizado com o Espírito Santo, tu recebe um dom espiritual. Aleluia. Um dom de profetizar, um dom, tá lá, a palavra de Deus ensina sobre os dons espirituais. Mas para tu receber um dom espiritual, tu tem que ser batizado com o Espírito Santo. Sem o batismo com o Espírito Santo, tu é uma pessoa salva. Porém, tu não recebe um dom espiritual. O crente batizado com o Espírito Santo deseja e busca a operação dos dons espirituais em sua vida. Deus confirma a palavra da pregação por meio de sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 2:4. Amados, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo na face da terra. Eu não estou falando do mundo pecador, do ímpio. Eu estou falando daquelas pessoas que se dizem de Deus. E se for analisar à luz das Escrituras, referente aos dons espirituais, dons ministeriais, o que se observa nos nossos dias, infelizmente, são pessoas que perderam o temor de Deus. E muitos chegam ao ponto de ir para a internet falar besteira, desculpa a palavra, fazer revelações infundadas, situações infundadas em nome de Deus. Perder o temor de Deus, amados. Quem escolhe, quem separa é Deus. Quem capacita é Deus. E esse Deus, que eu falo que é o Deus da Bíblia, tudo que ele faz, ele confirma. Se ele me separou para o ministério, ele vai confirmar o meu ministério. Eu nunca vi uma geração de tantos pastores e pastoras. Pessoas que se dizem, se titulam algo que 90% das vezes Deus não tem propósito, Deus não tem compromisso, Deus não confirmou. Só pela ganância e o espírito de rebeldia. Por que é o espírito de rebeldia? Não consegue ser submisso ao anjo da igreja. A questão eclesiástica. Acaba se rebelando contra o pastor. É outro assunto, que está dentro do assunto no sentido dos dons
ministeriais. Deus separa para pastor, para pastorear. Deus separa o evangelista. Deus que separa o missionário. Eu nunca vi uma época de tanto título e pouca ação na obra de Deus. Aleluia, Senhor. Homens que querem se autotitular apóstolo e não apostulam nada. Homens que se dizem pastores e não apacentam nada. Homens que se dizem evangelista e não evangeliza nem a sua família. Acaba dando um mau testemunho no bairro, no comércio. Amados, perderam o temor a Deus. Se afastaram da sã doutrina. Apostasia. O que é apostasia? É o abandono da verdadeira fé em Cristo. Saíram da sã doutrina. O homem se corrompeu de tal maneira que distorce a palavra de Deus em benefício próprio. Esse dia eu estava na internet, só um comentário breve. Até eu mostrei para minha esposa. Tinha um abençoado que ele falava assim, ó, que a revelação, só saía a revelação para as pessoas se o Pix entrasse na conta. Enquanto ele não ouvisse o barulho do Pix, a revelação não surgia a revelação. Glória a Deus. Ô Jesus! Tá aí mais uma... Deus de misericórdia. É uma indicação, né, de que estamos nos últimos dias e estamos vivendo assim, irmãos, vamos ficar na rocha, em Cristo. É essa alerta que eu tenho desejo de falar a todos, assim, o quão real é isso, o quão real é esse mundo espiritual. Vamos ficar firmados em Deus, porque Ele tá vindo, cada um, né, vai dar conta de si. Nós não podemos salvar ninguém, mas vamos ficar firmes na verdadeira palavra. Vamos buscar, quando ficar em dúvida se o que o irmão está falando é verdade, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Não vamos ficar com dúvida em relação a isso. O que está escrito é o livro mais antigo e mais atualizado que nós temos. Então vamos conferir na palavra. Maldito o homem que acredita no homem, né? Vamos ficar firme na rocha. Graças a Deus, é isso aí. A minha discípula. Glória a Deus, aleluia. Senhor. Amados, o tema, o batismo no Espírito Santo. A gente sempre com referência bíblica. Amados, e o tempo é pouco, né? É curto, mas assim, ó, tudo que nós for falar sobre Deus, de Deus, temos que ter uma base sólida. Jesus é a rocha bíblica. Nós temos que ter o prazer na lei do Senhor. Nós temos que ter o prazer em conhecer o Deus da Bíblia. Não os deuses das religiões do mundo. Voltamos para a palavra que liberta, que converte, que sara, que cura, que batiza no Espírito Santo. Se nós virar as costas para a palavra, nós estamos virando as costas para o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Aleluia. E a palavra de Deus, a Bíblia diz, Romanos 10:17, que a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não vem pelo argumento do homem. Não vem pela uma falsa profecia na rede social. Não vem pelo um argumento do achismo, do contexto, fora do contexto bíblico. Existe uma lei na teologia que diz assim, ó, um texto fora do contexto é pretexto. E se você tiver um tempinho, aqui o tempo não cabe, lê Ezequiel capítulo 13. O que Deus fala para Ezequiel em relação aos falsos profetas, aos falsos pastores, aqueles que profetizam algo falando que é em nome de Deus, na verdade não foi Deus que falou. Aleluia. Louvado Senhor. seja o nome Glória do Senhor. A Deus, aleluia. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Vamos voltar para o tema, não. Deus Vamos é fugir misericordioso. do tema. O quarto tópico. O batismo com o Espírito Santo
é a maior necessidade do cristianismo nos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. E tem igrejas, tem denominações que nem acreditam no batismo com o Espírito Santo. Tem algumas seitas, que eu digo que é seita, porque eu estou na palavra, que chega ao ponto de falar que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Vocês sabem o que eu estou falando. Quem conhece um pouco da palavra sabe. E tem muitas igrejas, seitas, que não creem nos dons espirituais, ministeriais. Não creem no revestimento, na promessa do Pai. Amados, despertamos para a palavra de Deus. Aleluia, A maior Senhor. necessidade de cada salvo é receber o batismo com o Espírito Santo e viver nesse poder. Glória a Deus. E esta bênção é para todos, porque a palavra de Deus não muda. As promessas de Deus são para todos os tempos. Salvação, perdão, respostas às orações e também o batismo com o Espírito Santo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. A necessidade do poder divino continua a mesma. Mas o poder do maligno não mudou. Nem ficou mais brando. Amados, para encerrar, só 5 minutos. Glória a Deus, aleluia. Vamos por parte. Vamos explanar o plano da salvação. Eu falo que é o feijão com arroz. Ó, Jesus Cristo não é uma religião. Ah, mas eu tenho a minha religião. Fique com a tua religião. Eu falo que religião é igual time de futebol. É igual partido político. Cada um tem um seu. Não, nós não estamos aqui falando de uma religião. Nós não estamos aqui falando de uma denominação, A, B ou C ou D. Nós estamos aqui explanando a palavra de Deus, as Escrituras, a sã doutrina, Senhor. o Evangelho, o plano da salvação. O plano da salvação é o seguinte, até eu brinco na igreja. Ó, somos pecadores. Romanos 3:23, que todos estão destituídos da glória de Deus. Somos pecadores. Nascemos no pecado. Precisamos nos reconciliar com Deus. O único meio de eu me reconciliar com Deus Santo é através da cruz do Calvário. Aceitar Jesus Cristo. O que é aceitar Jesus? É aceitar a palavra de Deus. Os princípios, preceitos, estatutos, leis, ordenanças, mandamentos, a sã doutrina. Aceitar Jesus como Senhor, Salvador e Senhor. Trazer esses princípios para a minha vida. Aí entra a questão da regeneração, da justificação, da santificação, do arrependimento, do abandono do pecado, vida transformada. Glória a Deus, aleluia. Não adianta aqui ficar prometendo algo para a tua vida, se tu tá no adultério, se tu tá na fornicação, se tu tá desobedecendo um princípio bíblico. As promessas de Deus não vão te alcançar enquanto tu é criatura de Deus. Tu tem que ser filho para fazer parte do mundo das promessas de Deus. Amém, amados? Glória a Deus.